Olá, muito bom dia Brasil, bom dia a todos de casa que estão ligadinhos aqui no SBT Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 18 de junho. A semana, né, gente, poderia ter começado muito melhor, claro, com a vitória do Brasil, mas não foi dessa vez. Então, bora ficar bem informado aqui com as notícias do Brasil e também do mundo. E eu começo mostrando um flagrante onde homens fortemente armados disparam uma rajada de fuzil em um baile funk no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. 7. Um falso médico boliviano foi preso em flagrante atendendo diversos pacientes em uma clínica na Baixada Fluminense. Essa já é a segunda vez que ele é detido pela polícia. Câmeras de segurança registraram o momento em que criminosos roubam um carro no interior de Minas Gerais. A vítima, uma mulher, é tirada à força do veículo. A mulher para o carro e espera o portão da garagem abrir e repara. 2 pessoas morreram em um grave acidente em Campo Grande. O motorista que invadiu a contramão e bateu no carro das vítimas apresentava sinais de embriaguez. No Uno estava... Após 1 ano e 5 meses, o racionamento de água terminou no Distrito Federal. Aquela preocupação. O mês passado foi o mais seco dos últimos 18 anos aqui em São Paulo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Com baixo volume de chuvas, o nível do sistema Cantareira, que abastece parte da região metropolitana, está diminuindo e opera com 45,4% da capacidade. Olhando assim do alto... Em nota, a Sabesp negou que falte água na casa da dona Antônia. A companhia explicou que adota uma técnica desde 1997 de redução da pressão de água para evitar perdas por vazamentos. Ainda de acordo com a companhia de saneamento, isso ocorreria somente no período noturno, em horários de menor consumo. E uma troca de tiros deixou pelo menos uma pessoa morta e 20 feridos nos Estados Unidos. O Festival de Música... O candidato do Partido Centro Democrático, Ivan Duque, foi eleito o novo presidente da Colômbia neste domingo. Apoiado pelo... A Grécia entrou em acordo para mudar o nome da Macedônia. O impasse entre os dois países já durava mais de 20 anos. E na Ucrânia, militantes de extrema-direita foram presos tentando impedir a parada gay. O evento foi realizado neste domingo. 4 horas 35 minutos, seguimos ao vivo até às 6 horas da manhã. Faz neste momento 12 graus em Brasília e 15 no Rio de Janeiro. A gente volta com as notícias aqui no Brasil, até porque o nosso país perde por ano 146 bilhões de reais com a pirataria, contrabando e também comércio ilegal de produtos e conteúdo. E a greve dos caminhoneiros mostrou que os números já comprovam, olha, faz tempo, gente, o Brasil depende do transporte rodoviário. Por outro lado, a paralisação pode ter contribuído para esse cenário mudar. Já tem empresário olhando com mais carinho para o bom e velho trem de carga. Enquanto As vendas de carros elétricos aumentaram 65% este ano em comparação ao mesmo período do ano passado. Mas ainda é difícil ver esses carros rodando pelas ruas do país. O carro não parece diferente, mas ele é... Do jeito que tá a gasolina, esse é uma boa solução, carro elétrico. Bom, gente, agora a gente volta a falar da criminalidade, porque no Rio, criminosos invadiram uma clínica e roubaram mais de R$1,5 milhão em medicamentos contra o câncer. Segundo a polícia, os 4 criminosos chegaram aqui na clínica. A Justiça Federal determinou que o reajuste dos planos de saúde individuais e familiares seja de, no máximo, 5,72% para o período de 2018 e 2019. Ter um plano de saúde é sinônimo de Direitos. A ANS informou que irá recorrer da decisão sobre o reajuste de planos de saúde individuais. A reguladora disse ainda que repudia ações sem fundamentação técnica e que acabam causando comoção social. E menos de 2% da população brasileira é doadora de sangue. Por isso, a campanha Junho Vermelho quer chamar a atenção para a importância da doação, principalmente nos meses mais frios, quando os estoques ficam abaixo da média. E foram presos 5 integrantes de uma quadrilha especializada em assaltar consultórios odontológicos na região metropolitana do Rio. Câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar os criminosos. O ex-sequestrador que virou pastor deu pela primeira vez uma entrevista a uma emissora de televisão.
Milton Rosa, que era conhecido como Popó, cumpriu a sentença na prisão e hoje prega que o crime não compensa. Um homem que passou mais de... A FUNAI decidiu suspender a emissão de diplomas para caciques. Os certificados foram dados em 2 tribos no interior do Mato Grosso do Sul por iniciativa do diretor regional e causaram muita polêmica. Segundo a Fundação Nacional do Índio, esse tipo de documento é desnecessário, pois as tribos têm total autonomia para escolher os próprios líderes. Mato Grosso do Sul tem a 2ª maior população indígena do país. Pela Constituição. Você já recebeu alguma ligação de propaganda oferecendo produtos que não têm o menor interesse? É chato, né? A prática sem autorização é abusiva e o consumidor pode receber indenização. Desde o começo do mês, Caruaru, em Pernambuco, é o centro das comemorações juninas. É que a cidade afirma ter a maior festa de São João do mundo. Caruaru, no agreste de Pernambuco. 5 horas em ponto, horário de Brasília. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui no SBT Notícias. E agora, gente, eu vou direto para a Rússia para falar da Copa do Mundo. E olha, gente, a seleção brasileira decepcionou quem esperava uma boa vitória na estreia e ficou apenas no empate contra a Suíça. E hoje quem conversa ao vivo com a gente, direto da Rússia, olha só que chique, é a repórter Patrícia Vasconcelos, que está na cidade de Sochi. Bom dia para você, Patrícia. A seleção brasileira já retornou aí para a cidade? Oi, Cássius. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que assiste o SBT, 5 em ponto da manhã aí no Brasil, né? Você acabou de falar, 11 horas da manhã em ponto, aqui em Sochi, como sempre, uma manhã muito quente, os termômetros marcam 26 graus. Sim, a seleção já chegou aqui na cidade, não faz muito tempo não, viu? Eles chegaram aqui às 5h30 da manhã, horário russo, 11h30 da noite aí no Brasil. É bem provável que os jogadores estejam dormindo, né? Afinal, foi um domingo muito intenso. Vocês podem ver aqui ao fundo o hotel onde a seleção está hospedada, na cidade de Sochi. A agenda, a primeira agenda que eles divulgaram, que a CBF divulgou, previa um treino hoje, segunda-feira, às 6 horas da tarde. Então, está previsto esse treino da seleção com a presença dos jornalistas, mas não há a previsão de uma coletiva de imprensa. Eu vou pedir para o Christian Iene, que está comigo aqui hoje, dar uma geral aqui no entorno do hotel da seleção, para que você, Cássius, e você também de casa, possa conhecer, né, um pouquinho desse lugar, de Sochi, do local onde a seleção está treinando. O hotel não fica longe, não, do centro da cidade, 10 minutinhos de carro mais ou menos, fica do lado de uma rua bem movimentada. A gente vê poucos jornalistas aqui na entrada e a gente não vê torcedores. Talvez, né, mais à tarde, aí, quando se aproxime o horário do treino da seleção do Brasil, alguns torcedores brasileiros venham para cá para tentar, enfim, uma aproximação. Os jogadores do Brasil, eles conversaram com os jornalistas. Patrícia, para mim foi pênalti claro, né? Inclusive tem uma influência certa brasileira minha, mas com certeza foi falta. E se o Miranda tivesse caído no chão, com certeza o árbitro poderia ter interpretado de outra maneira. Mas nessa pegada, Patrícia, como repercutiram aí as decisões polêmicas da arbitragem no jogo entre Brasil e Suíça? Pois é, o Miranda disse que ele deveria ter se jogado, ter feito ali uma atuação melhor, para deixar claro, né, que foi falta. E aí o Zuber teria dado a cabeçada e o gol não teria sido válido. Como foi a repercussão, você me pergunta, né? Vários jornais aqui russos e também outros da mídia internacional repercutiram o lance, dizendo que esse lance foi claro. Os jogadores, eles estavam sim ansiosos e, segundo o Tite, por
isso a nossa seleção chegou muitas vezes perto do gol, principalmente no segundo tempo, né? A nossa seleção foi mais para o ataque, mas os lances eles não eram finalizados. Segundo o Tite, isso é consequência de uma certa ansiedade da equipe. É bem provável que isso seja tratado com os jogadores agora aqui em Sochi, nesse encontro com o grupo. Vamos ver como é que vai ser, né, esse treino agora à tarde, vamos ver se eles realmente mantêm essa postura de não ter entrevista coletiva. Então é tudo isso que a gente acompanha aqui da Rússia. Cássio, bom dia para você, bom dia para todo mundo aí no Brasil. SBT na Rússia. Obrigado, Patrícia. Então, treino hoje à tarde da seleção brasileira, que o Tite provavelmente vai corrigir algumas peças, vai conversar com os atletas. Mas, Patrícia, com certeza eu acho que esse resultado e empate foi muito bom, até para ligar aquele sinal de alerta daqui, nada está ganho. Copa do Mundo é assim mesmo, não tem jogo fácil. Obrigado, Patrícia. Bom, gente, a seleção brasileira estreou com empate, como a gente acabou de falar, na Copa do Mundo. E desde o Mundial de 78, o Brasil só conhecia vitórias nos primeiros jogos do torneio. Os brasileiros reclamam muito de uma falta no lance do gol dos suíços. Bruno Vicari. E o empate na estreia da Copa teve um gostinho de derrota para os brasileiros e de vitória para os suíços. Nossa equipe acompanhou a festa da torcida em Zurique. A reportagem é de Luiz Blair e Sérgio Uti. E daqui a pouquinho, gente, tem mais informações sobre a Copa diretamente da Rússia. Fica ligadinho aqui no SBT Notícias. Bom, agora a gente troca de assunto, 5h16. Um guarda civil municipal foi baleado ao tentar fugir de um assalto em uma rodovia de São Paulo. Os detalhes agora com o repórter Marcelo Bittencourt. O guarda municipal voltava para a casa de motocicleta quando foi abordado. Obrigado, Marcelo, pelas informações. E a briga por uma barraca de frutas teria sido motivo para começar uma guerra entre traficantes nas favelas do Leme, que chegou até a parar o bondinho do Pão de Açúcar na Urca há 10 dias. A barraca estaria instalada em um dos acessos do Morro Pavãozinho, em Copacabana, na zona sul do Rio. A guerra nas comunidades do Leme já dura quase 3 meses. Tentaram um acordo para a tabela do frete. O Ministério da Fazenda respondeu ao pedido de explicações do Supremo Tribunal Federal sobre a tabela do preço mínimo do frete, um dos pontos principais do acordo com os caminhoneiros. O documento revela que o Ministério se posicionou contra a medida provisória e ainda criticou a decisão do governo. Em um intervalo de 20 minutos, o Ministério da Fazenda tiveram de ser descartados. O Ministério da Educação divulga nesta segunda-feira o resultado da chamada regular do segundo semestre do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. As listas de aprovados podem ser vistas no site oficial do Ministério. No total, 57 mil. E nota, a Sabesp negou que falte água na casa da dona Antônia. A companhia explicou que adota uma técnica desde 97 de redução da pressão de água para evitar perdas por vazamentos. Ainda de acordo com a companhia de saneamento, isso ocorreria somente no período noturno, em horários de menor consumo. E nós voltamos para a Rússia, ao vivo, onde está a repórter Patrícia Vasconcelos. Mais uma vez, bom dia, Patrícia. Hoje ainda tem mais um jogo aí em Sochi, né, no Estádio Olímpico. E como está o clima na cidade para a partida entre Bélgica e Panamá? Isso mesmo. Oi, Cássio, de novo. O clima está bem animado, viu? Sochi está cheia. Nós encontramos muitos torcedores panamenhos circulando pela cidade, circulando pela FanFest aqui em Sochi. Não sei se os torcedores do Panamá estão aqui em maior número que os torcedores belgas, mas fato é que eles fazem mais barulho. E não é para menos, né? A primeira vez que o Panamá participa de uma Copa do Mundo, e foi uma classificação aí bastante suada, então eles realmente são visíveis, assim, por onde passam, cantam, fazem muito barulho. A gente percebeu isso aqui em Sochi e percebeu isso também lá em Moscou. Claro que a Bélgica chega aí como uma das equipes favoritas, né? E isso deixa o jogo ainda mais emocionante. Essa é a primeira partida desse grupo, que também tem outro jogo ainda hoje entre Tunísia e Inglaterra. Para essa partida, você vê esse jogo Tunísia e Inglaterra, Cássio, com muita expectativa ou um jogo assim sem grandes emoções?
Olha, acho que vai ser um jogo bem fácil aí para os ingleses, hein? E também da Bélgica, também acho que a Bélgica vai vencer fácil. Já que, né, eu sou praticamente o polvo Paul da última Copa aqui no SBT, porque eu tô acertando bastante resultado aqui. Eu vou falar algo então para o nosso telespectador, viu? Para você que nos assiste, a gente fez um bolão aí no SBT e o Cássius está em primeiro lugar, liderando, o Marcelo Torres está em segundo. Então você definitivamente não só é o povo Paul, Cássius, como também o gatinho Aquiles, né? Que é o guru da Copa desse ano, o gatinho que acerta aí os resultados. Vem cá, você acertou que o Brasil ia empatar? Com a Suíça ou não? Não, esse foi o único resultado que eu errei, pode acreditar. Eu acho que essa liderança é uma mistura de sorte com ousadia, Patrícia. Eu quero saber qual foi o resultado. Não, eu chutei 2-0 o Brasil, mas eu me arrependi. Eu quase botei o 1, mas seria muita ousadia da minha parte. Tá bom. Não, mas eu falei, não vai dar certo, não vai dar certo. Então botei 2-0, acabei perdendo. Entendi. Bom, tem outro jogo aí, né, nessa segunda-feira, um jogo importante aí para o Brasil, porque pode ser definido, é o grupo que pode definir o nosso adversário nas oitavas de final. Suécia e Coreia do Sul. A Suécia certamente aí, né, Cássio, vai brigar pela vitória e dependendo do resultado desse grupo, como eu disse, a gente vai saber quem vai nos enfrentar, né? O mesmo grupo da Alemanha e do México. Agora, é bom a gente não falar em favoritismo, eu acho, porque a gente viu várias equipes que chegaram aqui como favoritas e não conseguiram a vitória, né? Por exemplo, a Argentina acabou empatando de 1-1 com a Islândia, o próprio Brasil empatou, a Alemanha perdeu para os mexicanos. Então, esses resultados aí desses primeiros jogos provam que, apesar do favoritismo, as equipes que chegam para essa Copa do Mundo têm que descer do salto e jogar futebol de igual para igual para as equipes que estão aí jogando pela primeira vez, ou não são vistas